O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus hoje, irmãs, nos fala de um amor de predileção que Deus tem pelo seu povo, pelos seus amados. Esse amor que nos ama primeiro, esse amor que tem a iniciativa, é a base e o início de toda a aliança de Deus com o seu povo Israel, como a gente escutou no Deuteronômio. Amarás o Senhor teu Deus, porque a gente ama, nosso amor é sempre uma resposta a um amor infinitamente maior, que nos amou primeiro e nos deu tudo e se entregou por nós. Já no Antigo Testamento, aquilo que Moisés deixou para o seu povo, para o povo de Deus, era algo muito diferente que os pagãos não conheciam. Tem um historiador pagão antigo da antiguidade que colocou no seu livro assim: Moisés deu ao seu povo, ao povo judeu, uma religião não só diferente, mas até contrária à dos demais mortais. E aí a gente se pergunta por que os pagãos consideravam o judaísmo tão diferente? Era justamente aqui que consistia a diferença, no amor, se a gente for olhar, porque a religião antiga era toda baseada no medo e nos deveres que se precisava cumprir para não cair na desgraça junto dos deuses. Então, a vida do homem pagão na antiguidade era toda regida por um medo, quase por um terror da divindade. O romano saía de casa sempre, o primeiro pé que botava para fora de casa tinha que ser o pé direito. Antes de sair de casa ele olhava para o céu para ver se tinha alguma ave de mau agouro que estava passando no céu. Se isso acontecesse, ele voltava para dentro de casa, não saía mais. Existia um grande temor. Não sei se vocês já conheceram na vida uma pessoa muito supersticiosa, que tem tantas regras de comportamento, e fica escravizada nelas, porque sem elas pode acontecer alguma desgraça na vida da pessoa. Então, aqui também a gente tem
ainda nesse mundo pós-cristão, a gente tem ainda exemplos de paganismo, né? Desse temor de algo que pode me acontecer de mal, né? E enquanto que a religião de Israel não era feita desse medo, desse terror, dessa infinidade de superstições, ela, pelo contrário, consistia no amor. É claro que depois, por influência dos povos pagãos, o povo também não conseguiu resistir à pressão da cultura, né, do seu ambiente, e também acabaram fazendo do judaísmo um amontoado infinito de pequenas regras. E se a gente volta na origem da religião judaica, como ela é descrita no Deuteronômio, a gente não encontra nada disso. Pelo contrário, a gente encontra o que Deus pede do povo: que ande nos caminhos dele, que respeite e ajude a viúva, o órfão, o estrangeiro, aquelas categorias de pessoas que não ficavam cobertas pela sociedade, ficavam desamparadas, né? A viúva, porque não tinha nenhum tipo de sistema de previdência na época, o órfão, porque não tinha uma família para cuidar dele, e o estrangeiro, que estava ali pouco privado, né, do contexto, da amizade, daquele círculo de amigos, de família, que dão uma proteção para a pessoa. Me lembro o que me contou o meu irmão, falando com um primo nosso, que morou muito tempo em outro país, né, no exterior, e lá pelas tantas o meu irmão, conversando com ele, já depois de muito tempo dele ter voltado para o Brasil, né, depois de muitos anos, disse assim: afinal, aquela experiência que você teve no exterior, por que você não ficou por lá? Por que não decidiu fazer a tua vida lá no outro país? E ele deu uma resposta muito interessante. Ele disse: é porque eu não gosto de ser estrangeiro. Não é uma boa coisa a gente ser estrangeiro, a gente está desenraizado, do seu ambiente natural. Então, Deus dizia para o povo: olhem, façam bem para o estrangeiro. Um dia vocês foram estrangeiros também na terra do Egito, e eu tirei vocês de lá e dei um lar para vocês. Então, como é que vocês podem dar uma resposta de amor para mim, que tanto amei vocês com um amor de predileção, um amor tão especial, como aqui a gente disse no Salmo 147, né? Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos, né? Então, como eu tomei vocês de uma terra estrangeira, levei vocês para uma terra, né, para ser de vocês, então também olhem para o estrangeiro, façam bem para ele, façam bem para o órfão, façam bem para a viúva, daqueles que que não tem o amparo de ninguém. Sejam vocês a família dessas pessoas que não têm família, que estão desamparadas. Então, por quê? Porque Ele nos amou e espera de nós uma resposta de amor. Se isso, irmãos e irmãs, já era verdade no Antigo Testamento, né, que São Paulo define ainda, né, as normas e leis do Antigo Testamento ainda como leis para escravos, que dirá isso na nova condição de filhos de Deus que a gente tem no Novo Testamento, na Nova Aliança? Por isso que Jesus fala
a Pedro sobre os compromissos e normas do templo, né? E diz assim, um rei, de quem que ele pede essas coisas? Dos filhos ou dos estrangeiros? Então, é dos estrangeiros, os filhos não devem nada, porque tudo aquilo que é do pai também é do filho. Então, aqui, mais do que nós sermos parte de um povo escolhido por Deus, que Ele ama, etc., né, como se sentia o povo de Israel, né, que tem uma aliança que nunca foi revogada, né, continuam sendo o povo amado e querido de Deus, mas mais do que isso, nós somos filhos. Então, temos uma outra liberdade. E essa liberdade, para que serve? Para a gente amar sem limite. Porque aquele que não é livre, também não é livre para amar. Porque o amor vive da liberdade. Então, se a gente é filho, a gente é livre. Se a gente é livre, a gente pode amar sem medida. Porque o espírito da adoção, o Espírito Santo que foi derramado em nós, é o Espírito de amor, o Espírito do amor infinito de Deus. E por ele nós nos tornamos filhos e por ele nós somos capazes de amar sem medida. Hoje é interessante, irmãos e irmãs, se celebra também a memória facultativa, né, de Santa Teresa Benedita da Cruz. Essa santa é venerada na igreja com esse nome que ela escolheu quando entrou no Carmelo, é uma santa carmelita. Antes de entrar no Carmelo, ela tinha o nome de Edith Stein, uma filósofa de família judia, criada, logicamente, de sangue judeu, criada como judia, mas após os 15 anos ela se torna ateia. Então, professa que não acredita em Deus e se torna discípula de um dos maiores filósofos do século XX, Husserl, o criador de uma escola filosófica que se chama Fenomenologia. E essa mulher inteligentíssima, uma das grandes mentes do século passado, ela também filósofa, autora de várias obras. Um dia fica cuidando da casa de um casal amigo dela, que eram cristãos, e do nada, para passar o tempo, tira um livro da estante da biblioteca que eles tinham na casa, e esse livro, por acaso, entre aspas, que para Deus nada é acaso, era a vida de Santa Teresa de Ávila, escrita por ela mesma. E essa mulher começa a ler esse livro, essa judia, essa ateia, começa a ler o livro da vida de Santa Teresa de Ávila no início da noite e termina de ler quando já está amanhecendo o dia, passa a noite inteira pregada naquele livro e fascinada por aquela história contada em primeira pessoa. E o que Santa Teresa conta ali? Conta desse amor tão grande que ela, dessa história, dessa aventura de amor tão grande que ela teve com Jesus Cristo. E quando Edith Stein fecha o livro, né, depois de ler a última página, ela diz, Das ist wahr, isto é verdade. Isso tudo é verdade. Isso aqui que eu acabei de ler não é um delírio de uma freira qualquer, isso aqui é a verdade. Ela contou uma história verdadeira. Edith Stein, a partir daí, estuda o catecismo, que ainda era o catecismo romano, né? E dali a uns dias vai numa paróquia e pede o batismo para o padre.
E o padre diz assim: não, minha filha, mas não é assim, você tem que se preparar, conhecer a doutrina católica para se batizar como adulta. E ela diz para o padre: o senhor pode me perguntar o que o senhor quiser da doutrina católica, eu já estudei, já sei tudo. E ele realmente foi fazendo perguntas para ela, e ela já conhecia toda a doutrina católica. Então, ali recebeu o batismo, e junto com o batismo veio a vocação para a vida religiosa. Acabou entrando no Carmelo, tomou esse bonito nome que evoca Santa Teresa de Ávila e também evoca São João da Cruz, que ela leu também com tanta atenção, escreveu uma tese sobre ele também. Então, Teresa Benedita da Cruz. Durante a perseguição dos nazistas, ela saiu da Alemanha, se refugiou num Carmelo na Holanda, mas não foi o suficiente, porque os nazistas também invadiram a Holanda e prenderam Edith Stein, Teresa Benedita da Cruz, mesmo ela sendo cristã, mas por ter sangue judeu, levaram ela para Auschwitz, e ali morreu. E as últimas palavras que escutaram ela falando, antes de entrar no vagão que levou ela para Auschwitz, ela disse: bom, vamos lá, vamos dar a vida pelo nosso povo. Lembrando que ela pertencia a esse povo de Israel, o povo querido, amado por Deus. Então, a igreja considera ela como mártir. Hoje ela é venerada. Outra pessoa que experimentou, pelo testemunho de Teresa de Ávila, de tantos cristãos, experimentou ela também esse amor de predileção e a consciência de ser filha, uma filha muito amada, que assim como Cristo deu a vida por ela, ela também soube dar a vida pelos seus irmãos.